Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com a decisão aí da segunda fase da Série D. 10 decisões neste domingo. Ontem, no sábado, a gente já viu 6 equipes que se classificaram e agora, neste domingo, dia 6 de agosto, tivemos 10 times classificados e outros 10 times que ficaram de fora, que ficaram pelo caminho aí nesta fantástica Série D. Então no vídeo de hoje vamos ver tudo o que aconteceu neste domingo agitado de muita emoção na Série D. Muito bem, amigo torcedor, olha só, primeira decisão, Nacional e Parnaíba, primeiro jogo lá no Piauí, 2-0 para o time do Parnaíba, jogo muito esperado lá no Estádio da Colina em Manaus neste domingo. O Nacional perdeu então por 2-0 lá em Parnaíba, no Piauí, mas eu recebi muitos comentários dos torcedores do Nacional, não foi nenhum nem dois não, acreditando na virada do time nesse jogo da volta. E olha só, com 7 minutos de jogo, o Nassa já fazia 1-0 com o Matheus Sacramento. E o segundo gol veio logo aos 25 do primeiro tempo. Também, no primeiro tempo, o Ceará aproveitou o cruzamento da direita e mandou para as redes. Final do primeiro tempo, 2-0 para o Nacional. No segundo tempo, com 12 minutos, novamente o Ceará marcou e o Nacional fez o que precisava, hein? 3-0, tinha perdido lá por 2-0. Final de jogo, a torcida do Nassa tinha razão, amigo torcedor. O Nacional está mais vivo do que nunca nesta Série D e o Parnaíba fez um grande campeonato. Parabéns também, mas ficou pelo caminho no agregado. O Nacional passa então com 3-2 no agregado. Grande jogo do time do Nacional. Na chave 2, ontem nós vimos que o Bahia de Feira passou pelo Potiguar nos pênaltis, Foi muita emoção também, quem não viu pode ver no vídeo de ontem. Portanto, Nacional e Bahia de Feira se enfrentam na próxima fase, aí nas oitavas de final, jogando o Bahia de Feira jogando o primeiro jogo em casa e a decisão em Manaus. Muito bem, vamos lá, chave 3, tivemos hoje Atlético Cearense e Águia de Marabá, hein? Partida realizada lá no Presidente Vargas em Fortaleza. O jogo de ida foi 1-1. No jogo de hoje, o Atlético inaugurou o marcador com Everton Potiguar aos 25 minutos do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, aos 7 minutos, Digão marcou o segundo. Ou eu acho até que foi meio gol contra esse segundo gol aí do Atlético. E o Atlético ainda fez o terceiro no finzinho com o Dindê. Nós não temos esse último gol do Atlético, mas o final foi, portanto, 3-0. A Águia da Precadura está classificadíssima para as oitavas de final e o Águia de Marabá ficou aí pelo caminho. No jogo de hoje, o Atlético Cearense foi bem superior à equipe paraense aí. Portanto, o Atlético classificado vai enfrentar o vencedor aí, o Souza, O Souza que passou pelo Falcon nesse jogo de hoje também. O primeiro jogo tinha sido empate, agora a decisão lá em Souza, no Marizão, mas o Falcon não quis nem saber e saiu logo marcando aos 12 minutos de bola rolando. Ronald cobrando falta, fez 1-0 para os visitantes. Nós até temos este gol aí. E esse foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 19 minutos, Marcinho levou o segundo amarelo e foi expulso, hein? E deixou o Falcon então com um jogador a menos. O Falcon estava ganhando. E olha só, logo depois da expulsão, aos 23, o Souza empatou o jogo com o Marcelo Duarte e aos 35 veio a virada do Dino, gol do Alexandre Aruá, gol da classificação. O Souza vence e avança para a próxima fase para enfrentar o Atlético Cearense. O primeiro jogo vai ser lá em Fortaleza. Muito bem, vamos virar a página aqui. Ferroviário e Princesa de Solimões, nós vimos isso ontem, Jogaram ontem, o Ferroviário passou bem
3-0 sobre Princesa e está classificado. E vai enfrentar, olha só, o Nacional de Patos, que conseguiu reverter a vantagem que o Asa trouxe lá da primeira partida, hein? Nesse jogo aqui, o Asa de Arapiraca entrou em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Mas o Nacional mostrou que quando joga lá em Patos, a coisa é diferente, amigo torcedor. Com 11 minutos de jogo, Ítalo Rogério abriu o placar para o Nacional. Aos 36 foi a vez do Pedrinho ampliar. Final do primeiro tempo, já 2-0 para o Nacional. No segundo tempo, o Anderson Lessa marcou o terceiro do time da casa para a festa da torcida lá em Patos. E o Asa ainda conseguiu diminuir. Gol de Cristiano aos 51 minutos no finzinho do jogo. E ficou assim, final de jogo 3-1 para o Nacional. O Canário segue no campeonato e fim de linha para a equipe do Asa de Arapiraca. Muita festa lá em Patos, hein? O Nacional passa, joga a primeira partida em casa contra o Ferroviário e a decisão será lá em Fortaleza, né? Porque o Ferroviário tem melhor campanha. Muito bem, passamos aqui para a chave 7. Tunaluso e Maranhão. No jogo de ida, a Tuna venceu por 3-2. Portanto, nessa partida realizada lá no campo da Tunaluso brasileira, lá em Belém do Pará, o time jogava por empate, jogava em casa. O primeiro tempo foi sem gols. O segundo tempo parecia que ia ficar no 0 também. Até que aos 35, o Maranhão abriu o placar, gol do Rafael, igualando o agregado então em 3-3. Aos 50 minutos do segundo tempo, o Maranhão teve um pênalti ao seu favor, que foi defendido pelo goleirão da Tuna. Então o jogo foi mesmo para os pênaltis. E deu Mac, pessoal, que coisa incrível! O Mac venceu o jogo, levou para os pênaltis e nas penalidades a Tuna perdeu uma cobrança, o jogador mandou para fora e o Maranhão não errou nenhum e saiu classificado jogando fora de casa, hein? Que grande classificação da equipe do Maranhão. Uma pena a Tuna ter ficado, né? Fez uma grande campanha nessa Série D. O Paulo Rangel foi um dos destaques do time da Tunaluso brasileira, porém nesse jogo ele não conseguiu marcar. E é isso, né? Méritos aí pro Mac, que fez uma bela partida, venceu fora de casa, levou para os pênaltis e conseguiu a classificação. O Maranhão, né, classificado, vai enfrentar a equipe do Retrô, ó, que venceu de novo o jogo de volta, hein? Arena Pernambuco, no primeiro jogo o Retrô venceu fora de casa por 2-1. Neste jogo de hoje, o Pacajus foi quem saiu na frente, com 3 minutos de bola rolando, Rogério bateu e o goleiro Jean falhou, hein? Falhou feio ali, Pacajus 1-0. Logo depois, o Retrô perdeu um pênalti, mas aos 28 deixou tudo igual. Gol do Hadsley, que bateu de fora da área e contou ali com o desvio na zaga para empatar o jogo. Ainda no primeiro tempo, veio a virada da Fênix, Fernandinho batendo rasteiro, cruzado, né? Foi quem marcou. Final do primeiro tempo, 2-1 para o Retrô e no segundo tempo ninguém balançou a rede. O Pacajus teve um pênalti que acabou desperdiçando, a bola foi na trave e o Retrô venceu de novo e passa para as oitavas da Série D, vai pegar o Maranhão e tem a vantagem de o segundo jogo ser lá na casa do Retrô, provavelmente lá na Arena Pernambuco de novo, né? Portanto, tá aí, ó, Retrô classificadíssimo, joga contra o Maranhão às oitavas de final. Seguimos aqui para falar de Ceilândia e Vitória. O Ceilândia venceu por 3-0 Vitória, esse jogo foi ontem, né? E conseguiu reverter o placar que tinha perdido no primeiro jogo, portanto Ceilândia está classificado, nós vimos isso ontem, e vai enfrentar, olha só, a equipe do Caxias, né? Que lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, com quase 10 mil torcedores para empurrar o time Grená, e o Caxias até saiu na frente. O Heron marcou para o Caxias aos 18 minutos do primeiro tempo, fazendo a explosão
lá da torcida. Só que 2 minutinhos depois, a Inter empatou com o Muriel e ficou nisso. Mesmo o resultado do primeiro tempo, no segundo tempo ninguém balançou a rede, 1-1, festa em Caxias, porque o time gaúcho havia vencido lá em Limeira e por isso jogava por um empate e está classificado para as oitavas de final. O Caxias, que olha, quer subir, hein? Quer muito subir para a Série C no ano que vem. Caxias e Ceilândia se enfrentam, portanto, nas oitavas de final desta Série D. Partimos aqui para falar que a Portuguesa ontem venceu o Operário por 4-0 e também se classificou. Você pode ver isso no vídeo de ontem. E vai enfrentar, olha só, a Patrocinense, que hoje passou pelo Brasil de Pelotas, hein? Esse jogo foi lá em Patrocínio, o time da casa fez o dever de casa e saiu classificado. O primeiro tempo foi 0-0. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Gleizinho abriu o placar fazendo Patrocinense 1-0. O Brasil conseguiu o empate aos 14 minutos com o César, mas o time mineiro marcou o gol da vitória aos 37. Maicon Félix foi o autor do gol, que fez a alegria do torcedor do Patrocinense, classificado para as oitavas, vai enfrentar a Portuguesa, jogando o primeiro jogo em Patrocínio e a decisão lá no Rio de Janeiro. Já para o Brasil, acabou aí o sonho, né, de voltar para a Série C. O Brasil que há 2 anos atrás estava lá na Série B, né, e agora fica aí na Série D por mais um tempo aí. Muito bem, vamos continuando aqui para falar agora de Atlético Brasiliense, que ontem empataram em 0-0. O Atlético já tinha vencido o Brasiliense no primeiro jogo, portanto o Atlético está classificado, né? Classificou-se ontem, no sábado. E o Atlético vai enfrentar, olha só, quem será que passou daqui, hein? Camboriú ou Maringá? Esse jogo acabou agora há pouco, começou às 7 da noite, terminou o jogo às 9h05 da noite e ainda foi para os pênaltis. Então vamos ver como é que foi esse jogo aí, ó, lá na belíssima cidade de Maringá, e os donos da casa saíram na frente com 5 minutos de bola rolando. Diogo Vitor fez Maringá 1-0. Só que ainda no primeiro tempo, aos 43, o Adenilson de cabeça fez para o Cambura e deixou tudo igual. Primeiro tempo 1-1 lá em Maringá. No segundo tempo, nada de gols e a decisão foi para as penalidades. Olha só, o Maringá teve mais volume de jogo, eu assisti esse jogo aí, né? O Maringá teve mais volume de jogo, eu acho que poderia até ter feito 2-0 no primeiro tempo, só que acabou levando o gol no final do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Maringá continuou ainda com bom volume de jogo, mas a defesa do Camboriú estava bem postada e praticamente não houve um lance assim de muita emoção no segundo tempo. O time do Camboriú levou muito bem o jogo para os pênaltis e aí eliminou o Maringá nos pênaltis. Classificação fantástica do Camboriú, muita pressão da torcida lá em Maringá, a torcida encheu o estádio Willie Davids, estava bem confiante no time do Maringá e o Camboriú consegue aí uma façanha, hein? Passou muito bem pelo Maringá e está classificado. Parabéns ao time catarinense, o Camboriú passa então para as oitavas de final e vai pegar o Atlético lá nas oitavas de final. Primeiro jogo em Camboriú ou em Itajaí, né? O Camboriú tá mandando seus jogos lá em Itajaí e a decisão lá em São João del Rei, na casa do Atlético. Passamos então para a última tela. Tivemos hoje Anápolis e Democrata, jogão de bola lá na cidade de Goiânia foi esse jogo, porque o estádio lá em Anápolis estava recebendo um evento lá da Prefeitura de Anápolis. Então Anápolis teve que mandar o jogo no Estádio Olímpico lá em Goiânia. O jogo de ida foi 0-0, portanto nada definido, e o Anápolis começou bem. Mineiro abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, né? Nós não temos esse gol aí. E aos 34, Tyson fez 2-0 para a equipe do Anápolis, marcando de cabeça.
mas 3 minutinhos depois desse segundo gol do Anápolis, o Democrata diminuiu, aproveitando falha da saída de bola do time goiano. O Democrata chutou bem de fora da área ali, fazendo o primeiro gol da equipe mineira. Nós não temos o nome desse jogador aí. Tudo isso no primeiro tempo, 2-1 então para o Anápolis. No segundo tempo saiu só um gol, foi bem no finalzinho, já aos 54 minutos do segundo tempo, o Vitor Hugo de cabeça fez o terceiro gol do Galo e o Anápolis está classificado para as oitavas de final também da Série D 2023. Boa vitória por 3-1, mesmo não jogando lá em Anápolis. E o Anápolis vai enfrentar a equipe da Ferroviária, né? Que passou pelo Hercílio Luz ontem nos pênaltis. Nós vimos a história desse jogo no vídeo de ontem. Muito bem, tá aí. Tá aí, amigo torcedor, os 10 jogos de hoje, os 10 resultados. Nós não temos todos os gols, né? Porque é muito difícil encontrar os gols de algumas partidas da Série D, principalmente alguns minutos, algumas horas depois que esses jogos acabam. Depois de uns 2, 3 dias eles aparecem na internet, mas logo depois que acaba fica mais difícil. Mas eu espero que eu tenha trazido informação da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. E é lógico, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, participe do nosso time. E é lógico, se você quiser, você pode comentar à vontade que a gente responde o mais rápido possível. Fazer o seguinte, ó, no meio da semana vai ter mais um vídeo da Série D para ver certinho como ficou o chaveamento, né? Eu só falei aqui agora, mas a gente vai ver certinho como ficou o chaveamento das oitavas. Provavelmente a gente já vai ter as datas dos jogos e como será depois das oitavas, né? As quartas de final, que não são jogos pré-definidos, né? É o time de melhor campanha contra o time de pior campanha. A gente vê tudo isso, as estatísticas, os gols marcados, a artilharia do campeonato, tudo isso a gente vê no vídeo então de quarta-feira ou quinta-feira dessa semana que está começando agora. Muito bem, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.